Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Então preste bem atenção. Deu um probleminha aqui, né? Onde tá com algum grau de dificuldade para poder gravar o vídeo, mas eu acho que creio em Deus que dessa vez esse vídeo vai ser sim executado. A Bíblia diz bem assim, ó, que a altivez de espírito precede a queda, a altivez de espírito precede a ruína. E o Senhor Jesus disse bem assim, ó, que todo aquele que se exaltar ou se ensoberbecer, né, será humilhado. Tem um técnico da Itália chamado de Roberto Mancini, que ele estava chefiando, delegando a Azzurra, né, como eles gostam de ser chamado, a seleção italiana, aonde ele disse que a Itália ia ser campeã de 2022. Agora, espera aí, vamos para analisar isso aqui. O cara estava na repescagem, sabe? Ele tinha que vencer um adversário, ele tinha que vencer dois adversários para poder se classificar para a Copa, mas ele já estava dizendo que ia ser campeão da Copa de 2022. Aí a Bíblia diz bem assim, ó, que altivez de espírito é uma pessoa alta, né, narcisista, soberba, orgulhosa, precede a ruína. Essas pessoas cheias de si. E ele, eu acho que faltou um pouco de parafuso na mente dele e ele deu essa entrevista, né? Onde disse que a Itália ia ser campeã de 2022, porque a Itália tinha ganhado realmente uma Euro. Mas assim, Eurocopa é uma coisa, tá entendendo? É um campeonato de suma importância para aquelas nações europeias ali, mas uma Copa do Mundo é outro nível, sabe? E para estar na Copa do Mundo, todos os países dos seus respectivos continentes têm que passar por um processo chamado de seletivo, um processo chamado de eliminatória. E nessas eliminatórias, a qual a Itália não conseguiu vaga direta, né? Se atrapalhou ali, eu acho que foi com a Suíça, que hoje em dia a Suíça é um time muito forte, muito bom, sabe? Muito por conta dos filhos dos imigrantes. Esse Essa Itália, né, Azzurra, como eles gostam de ser chamados, né? A Itália da pizza, né? A Itália do Coliseu lá, geograficamente parece uma bota, né? E o que que acontece? A Itália vai jogar a primeira partida contra a Macedônia, né? Ainda tinha outra partida. Se passasse, ia pegar o Portugal ou Turquia, né? Os favoritos eram Itália e Portugal. E desse confronto, um ia para a Copa do Mundo, ou seja, ela não ia pegar, né, time fácil, ia pegar Portugal, que é uma pedreira, né? Mas o que foi que aconteceu? Ele já estava se antecipando, dizendo que ia ser campeão mundial, o técnico Mancini, da Itália. E aí, meu amigo, minha amiga, a Itália tomou a zero da Macedônia do Norte, né? Do povo de Alexandre, o Grande, né? Ali, o povo ali, né, grego, vou dizer que ali são irmãos, né? E ali a Itália foi eliminada de forma humilhante a segunda vez consecutiva aonde essa nação, esse poderio bélico de futebol passou vexame e não conseguiu a classificação para a Copa do Mundo nas eliminatórias. Tinham ganhado bem a Eurocopa e isso aí deu um ar, né? Deu um charme ao qual eles acharam que eles realmente eram extremamente poderosos, porque ganharam sim uma Euro, acho que em cima da Inglaterra, se eu não me engano. E o que foi que aconteceu? Ele deu uma entrevista dizendo que a Itália ia ser campeã da Copa de 2022 porque tinha ganhado uma Euro. Mas ele se esqueceu que ele estava na repescagem, tinha que lutar para conquistar duas vitórias, uma contra a Macedônia do Norte, a qual eles não conseguiram vencer, tomaram 1-0, está eliminado. E provavelmente ia pegar a Turquia ou Portugal. A Portugal venceu a Turquia e já está quase que encaminhado, sabe? E aí ficou o exemplo, né? Aonde a Bíblia ela é categórica.
todo aquele que se exaltar será humilhado. A altivez de espírito precede a ruína, precede a queda. Quem não se lembra aí, né, de Titanic? Titanic é aquele majestoso, né, cintuoso, aquela embarcação para a sua época, que estava à frente de seu tempo, aonde colocaram o nome Titãs, né? Titanic, Titãs, que remete aos deuses gregos, né? Que já era uma afronta a Deus, sabe? Já era uma afronta, já era uma aberração a Deus. Mas colocaram lá, né? Tudo bem, de boa. Mas a maior afronta de Titanic foi quando o engenheiro náutico naval de Titanic colocou assim, ó, na proa, que nem Deus afunda. Além de ele dar ênfase aos deuses gregos falsos, o cara ainda colocou assim, nem Deus afunda. Eu acho que o cara tava com a mente, sabe, velho, em outro mundo. E Titanic partiu da Europa, né? E foi em caminho a as Américas, ali, Estados Unidos, que era o destino de chegar nos Estados Unidos. Meu irmão, Titanic no meio do caminho ficou titanizado, ficou embaçado. Bateu ali na lateral com iceberg, né? O iceberg rasgou aquela parte da proa, onde foi entrando água ali nos pavimentos ali, né? Das comportas ali. E foi, na verdade, rachando o Titanic no meio. A força da água fez com que Titanic se inclinasse de um lado e a outra borda do Titanic ficasse para cima. Depois que o Titanic rasgou-se ao meio, partiu-se ao meio. Conforme você viu no filme, né? Foi mais ou menos isso aí que aconteceu. E só restou 700 pessoas. Tinha 3.000, né? Os números de Titanic eram absurdos para sua época, né? Os números, a altura, a estrutura de Titanic era realmente algo colossal. E quando botaram essa embarcação lá, realmente era algo imponente. Só que o que foi que aconteceu? A soberba do engenheiro náutico de Titanic fez ele e sua criação caírem por terra e ser humilhada mundialmente. Assim como esse técnico, Roberto Mancini da Itália, está sendo humilhado mundialmente, porque altivez de espírito precede a queda. O Senhor Jesus disse: todos os exaltados serão humilhados. Tá entendendo? Então, esse espírito narcisista que habita em alguns seres humanos tem destruído, levado os seres humanos à queda. Tá entendendo? Mancini agora foi o maior exemplo disso, o técnico da Itália. Ganhou a Europa, a Euro, e achou que estava forte e perdeu para a Macedônia de 1-0, está fora da Copa. A segunda vez consecutiva. Titanic, meu irmão, naufragou em 2 horas, coisa que os engenheiros náuticos disseram que Titanic tinha que naufragar no mínimo entre 1 a 2 meses, que é o básico, para que um navio daquele grande porte fosse, na verdade, tomado pelas águas. Só que Titanic afundou em menos de 2 horas, meu irmão. O que deixou muita gente estarrecida. Vocês estão entendendo? Então, pessoal, com Deus não se brinca. Pegaram aí agora aí, ó, essa questão aí da Covid-19, né? Tudo bem que aconteceu na China lá. Mas aqui no Brasil teve uma, uma escola de samba chamada de Gaviões da Fiel, que fez aquela babaquice lá e eles sentiram na pele, né? Porque é o seguinte, quando se faz babaquice com o profeta Mohammed, Maomé, o físico guerreia com o físico, ou seja, os próprios muçulmanos vão lá e atiram, como atirou naqueles dois jornalistas franceses, né, que fizeram uma, uma caricatura, né, do profeta Maomé beijando outro homem, e aquilo ali ofendeu a nação islâmica, e os extremistas islâmicos foram lá e atacou os jornalistas e mataram o pessoal lá. Mas quando se trata do Senhor Jesus, um mundo espiritual que se posiciona e que é pior ainda. Porque no caso de Maomé, Maomé vai ter que ter seus capangas ali, né? Maomé vai ter que ter ali seus súditos ali, físico, né? E eles
vão ser sim. Eles vão tentar resolver as coisas na base da guerra, do sangue, do ódio, da morte. Mas o caso de Jesus é diferente, meu. Você vê que o mundo espiritual se movimentou e deu um castigo ao planeta Terra, a humanidade, 7 bilhões de seres humanos agora sofrendo. E temos uma guerra agora na Ucrânia contra a Rússia, Rússia contra a Ucrânia, onde Zelensky, o presidente da Rússia, não quer se render à Rússia e a Rússia quer tomar o território, né, da Ucrânia, né, onde já tomou quase parte da capital da Ucrânia, que é Kiev, e tá essa guerra rolando lá, meio mundo de gente morrendo e gente também sofrendo algumas sanções, como aconteceu com aquele deputado lá, federal, acho, né, que ia se candidatar à prefeitura de São Paulo, aquele Arthur Val, né, que também caiu por terra. Você vê que uma coisa vai puxando a outra, um abismo vai tragando as pessoas, sabe? E o que é que acontece? Então, pessoal, assim, não se pode brincar com Deus. A Bíblia diz bem assim, ó, a altivez do espírito precede a queda. Então, preste bem atenção. Na final de 1998, na Copa do Mundo da França, antes da final com a seleção francesa, em uma entrevista, Ronaldo Fenômeno Nazário, na época o maior jogador do planeta Terra, deu uma entrevista, eu acho que foi a Globo, não sei, não me lembro mais, e que ele se posicionou como que um Cristo futebolístico, onde ele ia, assim, dar vida para que o Brasil fosse campeão. Imagine a idiotice desse cara, como que ele fosse um Cristo. O que foi que aconteceu? Teve uma noite que ele sofreu logo de convulsão. Nunca sofreu convulsão na vida dele, mas nessa noite ele sofreu. Por conta dele, abriu-se várias especulações, até disseram que o Brasil vendeu a Copa do Mundo, o que também não é descartado, que eu acredito que dinheiro corrompe, né? Então preste bem atenção. Então acontece, meu irmão, que o Brasil tomou foi 3-0, meu irmão, da França. Zidane, que quase que a França não se classificava por conta de um Paraguai que parou a França. Essa França capenga lá, né? Conseguiu dar 3-0 no Brasil. E Ronaldo, em entrevista antes, Nazário, cheio de si, cheio de soberba, se colocando como Cristo, né, que ele se posicionou como Cristo futebolístico. Não, a nação precisa de um título para salvar a nação, como que os brasileiros dependessem, né, de uma Copa do Mundo para ser feliz. E o que foi que aconteceu? Ele sofreu convulsão, não foi bem no jogo, o Brasil tomou 3-0. Tá entendendo? Porque a altivez de espírito precede a ruína. Vocês estão entendendo? E o que é que acontece? Acontece que teve outro grande jogador também, mas infelizmente não raciocinou, né? Foi Neymar. Neymar é um grande jogador. Sinceramente, não precisa Neymar mostrar a ninguém que tá entre os melhores do mundo da história. Que a habilidade que aquele cara tem, meu irmão, é algo realmente ensurdecedor. Neymar é fora de série. Mas Neymar se deixou levar pela emoção e tal, e falou assim, ó, que ele daria a vida, fez como o Ronaldo, daria a vida para que o PSG fosse campeão contra o Bayern de Munique. E o que foi que aconteceu? O PSG foi derrotado, acho que tomou 1-0. Então essas ideias de louca, né, de dizer que vai dar vida e tal, é mentira, pô. Tá entendendo? É mentira. Quem deu a vida por nós mesmos foi Jesus mesmo. Esse é o herói. Tá entendendo? O herói que deu a vida pela gente. Tá entendendo? E não blasfemou do pai dele em momento nenhum. Tá entendendo? Como um idiota do engenheiro náutico de Titanic fez, né? O cara foi produzir Titanic e colocou lá. Nem Deus afunda, já levava um nome, né? Que era uma aberração ao mundo espiritual, que era o nome dos deuses gregos
né, titãs. E ali ele viu o que foi que aconteceu, né, que com Deus não se brinca. A Bíblia diz bem assim, o que o homem plantar, ele semeará. Então, pessoal, o que é que acontece? Acontece que teve uma situação em que Moshe Rabê Moisés, nosso mestre, ele estava realmente fardado, né? Um peso que ele estava carregando nas costas, ele estava carregando 3 milhões de judeus ali, de israelitas, de hebreus, né? Para deixar mais claro. Eu falo judeus e israelitas para vocês entenderem um pouco, mas ali só tinha hebreu. E o que foi que aconteceu? Teve um momento em que Moisés estava sendo muito pressionado, sabe? Ele estava exausto, estava velho, estava cansado. E Moisés disse assim a Deus, olha a humildade de Moisés. Senhor, se for para eu passar essas situações aqui, que o Senhor me mate antes que meus inimigos vejam a minha ruína. Vocês estão entendendo? Antes que meus inimigos vejam a minha ruína. Moisés falou isso. Ou seja, Moisés se posicionou como um servo de Deus. Tá entendendo? Ele, em momento nenhum, ele se exaltou. Jesus fez a mesma coisa. Jesus falou bem assim, Pai, se possível fora, passe de mim esse cálice. Se possível fora. Tá entendendo? Você vê a humildade desses homens. E o que foi que aconteceu? Moisés, ele subiu, né? Escalou uma montanha com aquela idade, né? Ele escalou a montanha e tal. E chegou no ápice, no apogeu, no pico da montanha, com aquela idade. Porque escalar montanha, hoje as pessoas escalam montanha cheio de aparelho, né? Para se escorregar ali, os aparatos ali de segurança, evitar tragédias e até morte. Mas Moisés não, Moisés subiu foi na tora mesmo. E só que quando Moisés subiu, Moisés foi para um lugar que ninguém até hoje achou Moisés mesmo. Ninguém achou Moisés. Deus cumpriu aquilo que Moisés queria, de os inimigos deles não verem a ruína dele. Isso nos remete a dizer o seguinte, que a águia, né, que é aquele ser que passa por um processo onde ela tem que se auto-sacrificar, né, bater o bico para se auto-renovar, ela tem que pegar as penas dela, tirar uma por uma, ela tem que quebrar ali as suas unhas, as suas garras, e ela vai fazer um processo extremamente doloroso para dar o último voo dela. Sabe por quê, irmão? Para que ninguém encontre o corpo dela aí como encontra de um urubu, como encontra de um pombo, como encontra de um avestruz, né? Como encontra de um... Ou seja, de qualquer espécie de passarinho. O da águia é diferente. Ela vai para um lugar alto da montanha e chega lá, fica e ninguém vê, meu irmão, o corpo dessa águia. É assim que Deus faz. No exato momento que as coisas apertam, que você está realmente assim, sofrendo, o que é que você faz? Você faz o que Jó falou. Jó disse assim, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você vê a humildade de Jó. Jó reconheceu que o bem que foi Deus que deu, e o mal também foi Deus que deu, acabou, é o dualismo. Tá entendendo? E ele falou, em momento nenhum eu vou levantar minha voz contra o Criador, meu irmão. Ele se posiciona, ele tem uma consciência, chama-se consciência espiritual, coisa que Jó desenvolveu, coisa que José do Egito desenvolveu, coisa que Jesus desenvolveu, coisa que Moisés desenvolveu. São homens de consciências espirituais. Elias fez isso. Você vê que eles não reclamaram de Deus em nada no momento mais trágico da vida dele, mais estranho, mais confuso e mais difícil. Eles simplesmente se posicionaram na posição de sacrifício e falaram, seja o que o Senhor quiser. Tá entendendo? E o que foi que aconteceu? Deus honrou esses homens. Tá entendendo? Elias voltou e teve vitória. Jó foi restaurado.
José se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Moisés, Deus atendeu Moisés. E Jesus se tornou o Senhor da humanidade. Tá entendendo? E todo o poder foi dado a Jesus, nos céus e na terra. E o caso de Moisés, que nos remete, né, à águia, aconteceu isso. Deus não permitiu que os inimigos de Moisés, né, de sua própria família, né, do seu próprio povo, visse a ruína dele. Ele partiu, sei que ninguém viu, mesmo o corpo de Moisés até hoje. Isso é incógnita, cadê o corpo de Moisés? Ninguém achou, ninguém sabe onde está. Tá entendendo? Sumiu com uma águia, meu irmão. A águia, ela faz o sacrifício todo, depois ela vai, se autorrenova e dá seu último voo mais alto e chega no pico da montanha, ela some. Assim Moisés fez, sumiu. Assim a águia fez, desapareceu. Moisés e a águia, né? Tem esse tipo de relacionamento. Tá entendendo? Essa essência. E Deus não permitiu que os inimigos de Moisés vissem a ruína dele. Diferente do técnico Mancini da Itália, que disse que a Itália ia ser campeã mundial. A soberba dele, a grandeza dele, a altivez dele, levou ele aqui a uma humilhação exposta mundialmente. Você vê que o criador de Titanic, o engenheiro que criou o Titanic, passou uma humilhação, né? Uma humilhação exposta pública mundialmente, muito por conta da soberba. Tá entendendo? Aí você vai pegar Ronaldo Nazário, o homem que disse que ia dar vida pelo Brasil, como que a vida dele valesse realmente uma nação toda, né? O Cristo futebolístico. E o Brasil tomou 3-0 da França. Zidane rolou. E sabemos que outra edição da Copa do Mundo de 2006, mais uma vez, Zidane tirou o Brasil com o próprio Ronaldo em campo. Tá entendendo? A França não respeitou o Brasil. E, por último agora, Neymar, né, esse grande jogador, falou que ia dar a vida, para que o título fosse levado para a França, né? Para o PSG, para o povo, né? A torcida francesa ali do PSG. Ele ia dar vida, como que... Aí, o que foi que aconteceu? São essas altivez de espírito aí, como que essas pessoas falam as coisas sem noção. E ali, o Bayern de Munique venceu o PSG. Então, tanto Neymar como Ronaldo Fenômeno Nazário, quanto o técnico Mancini, quanto, né, o engenheiro náutico de Titanic, eles realmente solveram aí o que a Bíblia diz, que a altivez de espírito, a altivez do espírito precede a ruína, precede a queda. Isso aí é indiscutível, é insolúvel, é fato. Deus vela pela sua palavra para que se cumpra. Tá entendendo? Então, pessoal, assim, nunca em sua vida se ensoberbeça, tá entendendo? Como Sanaqueribe fez e foi humilhado, como o Faraó fez e foi humilhado, tá entendendo? Como Nabucodonosor fez e foi humilhado e sofreu Nabucodonosor sofreu de uma doença onde ele perdeu a insanidade mental, tá entendendo? Chamada de licantropia, onde ele achou que ele era um animal, provando que os céus, o mundo espiritual, o exército de Deus, a qual Deus se faz aqui na terra para prevalecer e valer o seu querer e a sua vontade, executa e faz o que Deus quer. Deus está no céu e faz aquilo que Ele quer. Deus é soberano. Eu sempre vou pregar isso, que Deus é soberano e faz o que Ele quer. Tá entendendo? Então, muito cuidado com o que você pode estar procurando contra você mesmo. Sempre se posicione, né, diante das mãos de Deus. Humilhai-vos perante Deus, Ele vos exaltará. Que Deus continue nos abençoando.